Você já reparou como é fácil ter paz quando estamos sozinhos? É muito simples se sentir em comunhão com Deus e ter o coração tranquilo. Quando estamos no silêncio de nosso quarto, fazendo uma oração ou lendo um livro. É fácil. Nesses momentos, parece que a nossa espiritualidade está perfeita. Nós nos sentimos leve e cheios de bondade dentro do peito. Mas se a vida, na verdade, não acontece isolada do mundo. Seria muito interessante se a vida acontecesse isolada do mundo. A nossa verdade, a nossa verdadeira fé, ela é testada quando a gente abre a porta do nosso quarto e precisa conviver com as pessoas reais da nossa casa, que são o nosso marido, a nossa esposa, os filhos, os netos, os irmãos, as pessoas pela qual convivemos, né? Existe uma armadilha muito comum na vida de todos nós. A gente achar que somos pessoas de fé, já somos maduros no amor. Mas muitas pessoas têm uma fé linda na igreja, mas agem com impaciência em casa. Acho que você já se deparou com essa situação, que às vezes as pessoas assim, menina, essa pessoa vive na igreja, tá ali tipo vivendo um papel, um personagem, mas em casa a história é outra totalmente diferente. Meu nome é Eulália e aqui você está no canal Bem Viver. E hoje eu trago esse assunto que é sobre a maturidade afetiva e a espiritualidade. Continuando, se você quiser ter esse encontro verdadeiro com a sua fé, com a sua espiritualidade, você precisa aprender a conviver com o seu semelhante, né? Falam por aí de amor universal, mas usam o silêncio para castigar o companheiro. Muitas vezes você está com um problema ali em casa, você simplesmente começa a entrar naquela onda de silêncio e como se você estivesse ali sozinho dentro de casa. É uma situação muito constrangedora. Mas lá na igreja você está mostrando que você é uma pessoa de fé, né? A grande verdade da vida é esta: a nossa espiritualidade, que é algo que nós não podemos viver sem. Não é a nossa espiritualidade, ela não é medida pelas palavras bonitas que nós dizemos por aí. Muitas vezes dizemos até jargão da Bíblia, né? E as pessoas que não têm o entendimento acham que aquela pessoa é totalmente espiritualizada, mas lê do engano. A nossa espiritualidade, ela é medida pela forma como nós tratamos os outros nos dias difíceis, no dia a dia, dentro da sua casa, como você trata seu esposo, sua esposa, as pessoas pela qual você convive no dia a dia. A nossa paciência no dia a dia, ela é um termômetro real da nossa alma. E hoje eu quero conversar aqui com você sobre 3 passos simples para mudar isso, né? E o primeiro passo que eu venho aqui falar é sobre as velhas cobranças, né? Que muitas vezes você começa a cobrar o outro, querer que o outro faça algo, quando você mesmo não consegue fazer aquele algo que você está cobrando no outro, né? Então, o primeiro passo que eu quero falar aqui é sobre o amadurecimento real do nosso coração. Ao longo da nossa vida, todos nós acumulamos algumas feridas e mágoas, né? E temos que conviver com isso. Agora, o que fazer com essas nossas feridas, com essas nossas mágoas, né? O problema é que, sem perceber, nós entramos em relacionamento esperando que o outro cure todas as nossas feridas. E aquela velha mania de colocar a chave da nossa felicidade no bolso do outro, né? A gente achar que o outro vai resolver meus problemas, né? O outro vai me completar, né? Tem pessoas assim, eu tô esperando a minha alma gêmea, a minha cara metade, né? Tudo a gente atribui ao outro, né? Nós cobramos, muitas vezes cobramos que o parceiro adivinhe exatamente o que a gente está sentindo.
como se ele soubesse do que tem dentro de mim, das minhas dores, das minhas emoções, né, dos meus sentimentos, né? E se o outro, muitas vezes, se o outro esquece uma data ali, ou então faz alguma coisa que você não lhe agrada, você já começa ali o estresse, as brigas, né? Mas quando você tem o amor maduro, né, que é aquele que vem com o tempo e com a sabedoria, e você entende que o outro não tem a obrigação sagrada de nos fazer felizes, porque a felicidade não está, a minha felicidade não está no outro, ela está dentro de mim. Só que nós temos essa, digamos assim, essa ilusão de achar que está na mão do outro, né? E duas pessoas, quando elas se juntam, elas devem ser como duas fontes de água que se unem para somar. E não duas pessoas sedentas implorando por uma gota de água, aliás, por uma gota de atenção uma da outra, né? Quer ver um exemplo simples como muda isso na sua rotina hoje? Você preste bem atenção nas palavras. Em vez de apontar o dedo e dizer você me irrita, experimente olhar para dentro de si e dizer com calma: olha, eu me senti de lado. Olha como é diferente. Quando a gente fala do que sente, sem acusar o outro, não precisa se defender. Porque no momento que eu estou acusando, eu já estou ali na defensiva. Estou querendo já falar para o outro como se eu estivesse ali acusando, né? E o outro passo que eu quero falar aqui é que o outro é o nosso espelho. Esse é o segundo passo, é entender que o papel da nossa fé no meio do dia a dia você tem que ser testado através do outro. O outro como seu espelho. Muita gente ela usa ali a religião para fugir da realidade dos problemas reais, né? Porque os problemas eles sempre vão existir. Agora você precisa amadurecer para aprender a conviver com os momentos de dificuldade. E não ter essa ilusão que sempre vai viver ali naquele mar de rosa. Não. Você tem que aprender a conviver quando os desafios vierem, você estar ali seguro e saber que é passageiro e que vai passar. Dizem, eu não discuto, eu entrego tudo nas mãos de Deus, mas guarda um baú de mágoas, né? Aqui eu tô falando que muitas vezes você não quer discutir e quer atribuir tudo aquilo que está acontecendo a Deus, que entrega nas mãos dele, quando na realidade o problema é seu, não tem nada a ver com Deus. Isso não é a paz de espírito, isso é apenas guardar uma tempestade dentro de si, é verdade, guardar a tempestade dentro de si. A verdadeira espiritualidade, ela nos ensina a olhar para nós mesmos com honestidade. Na escola do mundo, a pessoa que vive com você não é sua inimiga, ela é uma ajudadora. Vocês estão ali junto para uns ajudar o outro, né? Ela é, na verdade, o seu espelho mais fiel e mais transparente. Sabe aquelas manias do outro que mais te irrita e te tira do sério com facilidade? Se a gente olhar com calma, vamos perceber que elas mostram pontos em nós para a gente se curar. Se a falta de atenção magoa, talvez a vida te convide a depender menos de elogios. É só você parar e começar a se analisar. Se a teimosia do outro causa fúria, talvez você precise aceitar que as pessoas são diferentes. A gente começa a querer, olha no outro e quer que o outro seja exatamente igual a você, quando na realidade você é uma pessoa totalmente diferente. E aí quando quando você começa um relacionamento com o outro, você está tendo uma oportunidade de melhorar como pessoa. Mas para isso você tem que ter uma clareza desse sentimento que você vai viver. Ele serve para criar silêncio entre o que o outro faz e a nossa reação imediata.
Porque a gente, muitas vezes, a gente nem para refletir, a gente reage logo como se fosse assim, o famoso bateu, levou. É sobre isso. Quando alguém te contrariar, respire fundo e não responda na mesma hora. Dê um tempo para que a raiva vá embora. E esse segundo de silêncio é o momento exato onde Deus age em nós. Porque muitas vezes o nosso problema está no outro, a gente está vendo no outro e a gente não consegue se curar porque a gente não tem essa visão. Principalmente que nós somos muito é, reativos. Nós não temos esse hábito de parar para refletir, para ver o que realmente está acontecendo ao nosso redor. E agora, como terceiro passo, eu falo sobre o amor como uma escolha diária, né? Isso nos leva, nesse terceiro passo, a entender que o amor verdadeiro não é um sentimento passageiro, é algo que você cultua dia após dia. Cada dia você vai aprendendo um pouquinho mais sobre aquilo. Você vai se lapidando, você vai se curando através do que você vê no outro, que muitas vezes está em você. Quando somos jovens, a gente acha que o amor é aquela paixão avassaladora, né? Do início. Mas a paixão, ela passa. Os anos mudam e o nosso corpo e as rotinas ficam diferentes. O amor maduro é aquele amor iluminado pela nossa fé, não apenas como um sentimento bonito. O amor é aquela decisão de cada dia, de cada manhã, é uma escolha consciente de querer estar junto, né? É escolher perdoar o erro do outro e olhar para quem está ao seu lado com compaixão, saber que é uma pessoa igualzinho como você, com suas necessidades, com suas carências, com suas dores, e você tem que ter essa sensibilidade de procurar entender que ali são duas pessoas diferentes vivendo uma vida diferente, mas que no final você vai colher bons frutos se você tiver paciência e você entender qual o propósito dessas duas pessoas estarem realmente juntas. E quando a gente decide amar com sabedoria, o casamento ele vira uma compaixão sagrada, um companheirismo sagrado, né? Você entende que o outro também é um ser humano, cheio de falhas e de cansaços. Amar com maturidade significa aceitar o outro como ele realmente é. O amor maduro eu escolho honrar a nossa história e caminhar ao seu lado com respeito. Para encerrar esse nosso bate-papo aqui, essa nossa conversa, guarde essa mensagem no seu coração. Busque colocar dentro de você coisas boas, coisas que vão lhe edificar, coisas que amanhã você vai lembrar que aquilo foi importante na sua vida, que aquilo fez com que você crescesse, que edificou realmente a sua vida, né? E o amor é como a sabedoria, é exatamente como a sabedoria dá trabalho, exige que a gente engula o orgulho e ouça mais do que falar. Não adianta nada termos uma fé que move montanhas se falta paciência dentro da casa da gente, né? O altar mais sagrado que você tem na sua casa, ali na sua mesa. Aí naquele momento ali das refeições, é o altar mais sagrado. É ali onde muitas vezes, se você se permitir, você vai ver que ali é um local de aprendizado. É no café da manhã, é ali no lanche da tarde e até no almoço, né? Então, se essa conversa aqui, ela, de alguma forma, ela, você sentiu motivado por ela, se inscreva no meu canal, curta, compartilhe. Precisamos ser representante aqui na Terra de boas novas, de coisas boas, de coisas que elas venham te trazer um retorno e que esse retorno ele faça parte das suas sementes que você plantou aqui. Porque tudo que você planta aqui, um dia você vai colher. E queira colher coisas boas. Para que você venha colher coisas boas, precisamos plantar coisas boas, né? Porque a colheita, com certeza, ela vem. E é importante que quando ela vier, você esteja preparado para dizer assim, um dia eu plantei isso e hoje eu estou colhendo exatamente o que eu plantei.
Então fica a mensagem, que você coloque essa mensagem dentro do seu coração e continue aqui assistindo meus vídeos. Toda semana eu coloco um vídeo aqui que eu falo sobre o autoconhecimento, falo sobre motivação. Eu procuro fazer com que você busque olhar para o lado positivo das coisas, porque quanto mais você tiver com a sua mente voltada para o positivo, mais coisas boas vai vir até você. E é isso aí. E bem viver.